meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai começar aí conteúdo de direito tributário. Eu vou tentar aí liberar vídeos intercalados, direitos reais, direitos tributários e outras temáticas, tá? Não prometo, mas vou tentar. Mas enfim, a gente vai dar início hoje então ao direito tributário começando aí com o Sistema Tributário Nacional. Quem tem a minha apostila, no começo já aí nas primeiras páginas eu coloquei os artigos da Constituição que tratam dessa temática. Então vocês dão uma lida. São os artigos 145 até o 156 da Constituição Federal. Do 157 em diante já vai começar a tratar aí do direito financeiro, tá? Que não nos pertence agora. Mas enfim, o primeiro tema que a gente vai tratar, o primeiro tópico aí nesse vídeo, é o Sistema Tributário Nacional. Tá? Primeiro a gente precisa entender então o que é o Sistema Tributário Nacional. Ele é um conjunto de normas que tem como objetivo disciplinar, regulamentar a relação existente, o vínculo existente entre o contribuinte e o fisco. Então a gente tem uma relação entre o contribuinte e o fisco, e o Sistema Tributário Nacional vai, por meio de suas normas, de um conjunto de normas, regulamentar, disciplinar essa relação aí existente entre o contribuinte e o fisco, ok? Eu tenho aqui um trecho do livro do Carneiro para vocês. Deixa eu ver o nome do livro agora que eu me esqueci. Eu gostaria de ler o trecho desse livro com vocês. Eu não vou achar aqui agora, mas eu gostaria de ler com vocês o trecho deste livro para poder explicar. No âmbito do direito, podemos conceituar o Sistema Tributário Nacional como um conjunto harmônico, independente, lógico e coerente de normas tributárias destinadas a implementar uniformemente no âmbito do território brasileiro a tributação, respeitando o Pacto Federativo, de modo, isso é muito importante, de modo a dotar de receita todos os entes que compõem a nossa República Federativa. Então, olha só, o Sistema Tributário Nacional objetiva também destinar, dotar, dividir as receitas entre os entes federativos, Estado, Distrito Federal, municípios. Então, você quer fazer essa divisão, através do Sistema Tributário Nacional, vai fazer essa divisão de rendas entre os entes, que compõem a nossa República Federativa. Só que olha só, essa dotação de renda, essa divisão de renda, obviamente não vai ser feita de forma igualitária, de forma idêntica, tá? Vai ser feita de forma simétrica. Isso é o que a gente chama de federalismo assimétrico. Por quê, gente? É óbvio. O Estado e o município precisam de rendas distintas. Obviamente o Estado precisa de mais renda, de uma renda maior do que o município. Então, esse federalismo assimétrico, ele vai fazer a divisão de rendas entre os entes federativos, olhando, visando a necessidade de cada um. Obviamente o Estado tem uma necessidade maior do que o município, em questão financeira, precisa de uma quantia maior. Então o federalismo assimétrico faz essa divisão calcado na necessidade que cada ente federativo apresenta, ok? Então não é feito de forma idêntica. Antes da gente continuar o conteúdo, uma outra distinção que eu preciso fazer com vocês precisam entender, é que vocês vão encontrar aí sistema tributário e regime tributário. São coisas diferentes, tá? Já adianto pra vocês, como vocês viram, a gente adota o Sistema Tributário Nacional. Mas o regime tributário, a gente precisa entender a diferença. No regime tributário, a gente não tem um planejamento tributário. Não se faz planejamento tributário no regime tributário. No sistema, sim, nós fazemos uso de um planejamento tributário. Outra coisa também que diferencia os dois é que no regime tributário nós podemos ter a incidência no regime tributário da bitributação, que é cobrança de dois mais tributos em cima de uma mesma coisa. Isso não acontece, ou pelo menos não deve acontecer no Sistema Tributário Nacional, no sistema tributário. Como a gente sabe, nosso sistema, o sistema tributário, ele luta contra a bitributação. A gente luta, a gente veda a bitributação, a gente não quer a bitributação. Tanto que muitos tributos aí foram considerados inconstitucionais por achar, por entender aí o STF, enfim, que haveria a bitributação. Então a gente luta, o sistema tributário luta contra a bitributação, ok? Beleza, então a gente pode continuar. O próximo tema aí que a gente tem que tratar é sobre os pilares do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional tem 3 pilares, que são eles: poder de tributar, competência tributária e limitação do poder de tributar. O primeiro que a gente vai falar é o poder de tributar. O poder de tributar, ele é uma expressão da soberania estatal. É como o Estado se expressa, tá? Observando aí, fazendo uma observação, um parêntese, que uma das fontes aí que o Estado tem, para se sustentar é o tributo, tá?
Olha só, dentro do poder de tributar, nós temos a supremacia do poder público em face do poder privado, sobre o poder privado. É o interesse público acima do interesse privado. Nós temos ainda dentro aí do poder de tributar a indisponibilidade do patrimônio público, obviamente. E a gente deve lembrar, né, que o poder de tributar, ele não é ilimitado, ele sofre limitações, ele tem balizas, ele sofre limites aí, tá? E esses limites no poder de tributar são impostos pela própria Constituição. A Constituição Federal vai trazer artigos que vão limitar este poder, inclusive, como eu já adiantei para vocês, a limitação do poder de tributar é um dos pilares do sistema tributário nacional. A gente vai estudar e vai ser o último pilar que a gente vai estudar, tá? Mas só pra vocês saberem que esse poder de tributar é limitado pela Constituição. Mas quantos limites a gente vai falar depois. Agora, o mais importante pra gente é entender o que é um tributo. O conceito de tributo, gente, parece bobeira, mas tem muitas coisinhas dentro deste artigo que vão ajudar a gente a entender tudo daqui pra frente. Então é muito importante ficar claro esse artigo 3º do CTN, Código Tributário Nacional, que fala sobre o tributo. Então agora eu dou uma dica pra vocês. Quem não tá aqui na apostila, pega o Código Tributário Nacional, coloca ali do lado, pega um caderno para fazer as anotações, que a gente vai destrinchar esse artigo para entender de fato o que é o tributo, ok? Então vamos lá, eu vou ler com vocês o artigo 3º e depois eu vou explicando, tá? Ó, o artigo 3º do CTN diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Olha só, como eu prometi pra vocês, eu vou destrinchar esse artigo em partes e eu vou explicando. Mas antes, eu preciso muito que vocês entendam uma coisa. Então, vou abrir um parênteses aqui pra fazer uma explicação muito importante. Preciso que vocês entendam, que vai ajudar em vários temas daqui adiante dentro de tributário. No final do artigo 3º do CTN, a última palavra que nós temos aí é vinculada, plenamente vinculada. Gente, a palavra vinculada no direito administrativo, ela vai aparecer por diversas vezes, porém ela vai aparecer em 3 aspectos diferentes e eu preciso muito que vocês entendam quais são esses 3 aspectos e que isso não fique confuso na cabeça de vocês. Então eu vou tentar explicar esses 3 aspectos em que a palavra tributária vai aparecer, em que a palavra vinculado vai aparecer no direito tributário. Se vocês não entenderem, podem deixar aqui nos comentários que eu explico de novo no próximo vídeo, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá. A palavra vinculada no direito tributário aparece em 3 aspectos. O primeiro aspecto é inclusive este que está aqui no artigo 3º, que é o aspecto de que não deixa margens, que a lei não deixa margens para a discricionariedade, para a atuação discricionária da administração pública, da atividade pública. Então, quando o artigo 3º ali fala no final que a atividade administrativa plenamente vinculada, significa que no que tange a tributação, no que tange aos tributos, a atividade administrativa está vinculada à letra da lei. A lei traz todos os elementos, é o que está na lei e pronto, não tem discricionariedade na atuação da administração. Então, o primeiro sentido que a palavra vinculada aparece no direito tributário é esse sentido de que a atividade administrativa está vinculada ao que está escrito na lei. É a lei que vai trazer os elementos. Não tem discricionariedade na atuação da atividade administrativa, na atuação da administração, ok? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto em que aparece, o segundo sentido em que aparece a palavra vinculada no direito tributário, vocês vão ver, né, na expressão fato gerador vinculado. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. Tem tributos que tem fato gerador vinculado, outros não tem fato gerador vinculado, mas o que de fato é isso? Qual o sentido da palavra vinculada no fato gerador vinculado? Olha só, quando eu tenho um tributo com fato gerador vinculado, significa que o Estado tem que me oferecer uma prestação que justifique o pagamento do meu tributo. Então, quando eu pago um tributo de prestação vincular, de fato gerador vinculado, é que eu estou pagando um tributo e o Estado tem que exercer uma atividade, né, me entregar alguma coisa, enfim, exercer um serviço, enfim, que justifique o meu pagamento de tributo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho
eu vou falar aqui um exemplo, eu sei que é inconstitucional isso, tá? Eu vou até explicar isso mais pra frente, porque é inconstitucional, enfim. Sei que foi declarado inconstitucional, mas eu vou dar como exemplo pra ficar fácil vocês entenderem, que é o que me veio na cabeça agora. A taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, o que você pensa? Eu vou pagar uma taxa e o Estado tem que me fornecer a iluminação pública. Então, olha só, o Estado tem que fornecer alguma coisa, o Estado tem que prestar uma atividade, prestar um serviço que justifique o meu pagamento de imposto, de tributo. Eu estou pagando o tributo, a taxa, para receber iluminação pública. Então, olha só, entende? É isso que é fato gerador vinculado. O Estado tem que gerar alguma coisa para pagar esse tributo, ok? Isso é fato gerador vinculado, tá bem? Então esse é o segundo aspecto que a palavra vinculada aparece. O terceiro e último aspecto, sentido da palavra vinculada no direito tributário, é quando a gente fala de destinação vinculada. É quando o tributo, né, tem uma destinação vinculada. Como assim, gente? Vamos lá. Quando o tributo tem destinação vinculada, é quando o valor que eu paguei do tributo, o que foi arrecadado com o tributo, né, o dinheiro arrecadado com aquele tributo, tem que ser destinado para uma coisa específica, para uma finalidade específica. É quando o Estado recebe aquele dinheiro meu e passa para uma coisa específica. Agora de cabeça eu não tô lembrando exemplo de... Não tô lembrando o exemplo de um tributo que seja de arrecadação vinculada. Mas assim, para vocês entenderem, por exemplo, a gente vai ver o imposto. O imposto, ele não é de arrecadação vinculada. Como assim? Eu pago o IPVA, as pessoas acham erroneamente, né? Que tipo assim, eu tô pagando IPVA, o Estado vai ter que pegar aquele dinheiro e investir em estrada. Não, não é. Por quê? Porque o tributo, o imposto não tem arrecadação vinculada. Agora, os tributos que têm arrecadação vinculada é justamente o contrário. Ou seja, o Estado teria que pegar aquela renda ali, aquele valor adquirido com aquele tributo e empregar em uma coisa específica. Eu tô pagando um tributo pro Estado pegar aquele dinheiro e investir em uma coisa específica. Então esses são os três aspectos. Então, retomando, a palavra vinculada no direito tributário pode aparecer no sentido de que a administração pública está vinculada ao que está na lei, no sentido de que o fato gerador do imposto, né, ou seja, do tributo, ou seja, o tributo, ele está, eu estou pagando o tributo porque o Estado justifica o Estado tem que dar uma atividade, prestar uma atividade que justifique o pagamento daquele tributo. E por último, a questão da vinculação na destinação do tributo. É quando eu pago o tributo, o Estado tem que pegar aquele dinheiro do tributo que eu paguei e direcionar para uma coisa específica. Mas a gente vai falar isso melhor com exemplos, agora fica meio abstrato, só para vocês entenderem, tá? Então agora voltando aqui no artigo 3º do CTN, vou fazer a leitura novamente. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha só, quando o legislador diz pra gente que diz pra gente, né, que não constitua sanção de ato ilícito, o que a gente tem que entender é o seguinte: ninguém vai pagar tributo porque desrespeitou uma lei. O tributo não é castigo, tá? Então, olha só, as pessoas pagam tributo simplesmente por terem realizado uma conduta que é tida como fato gerador de um tributo. Ou seja, o legislador na lei vai elencar aí, vai colocar algumas atitudes, algumas atividades como fato gerador de tributo. Se eu fiz aquela atividade, se eu implementei aquele ato, eu vou ter que pagar. Vai nascer pra mim a obrigação de pagar no tributo. Então, por exemplo, o IPVA, né? O IPVA, quando eu adquiro, me torno proprietário de um carro, eu tenho que pagar o IPVA. Ou seja, qual é o fato gerador do pagamento do IPVA? Eu me tornar proprietário de um carro, eu adquirir um veículo. Então, a partir do momento que eu adquiri um veículo, nasce pra mim a obrigação de pagar o IPVA, entende? Então, isso é o fato gerador. Então, quer dizer, ninguém vai pagar tributos como uma forma de castigo. Vou pagar tributo porque eu desrespeitei uma lei. Não, pelo contrário, tá? O fato gerador, ele é um fato lícito. Ele é um fato lícito, vai ser sempre um fato lícito. Ele pode até se originar de um fato ilícito, mas o fato gerador em si vai ser sempre lícito, ok? Agora, quando o legislador, nesse artigo 3º, fala pra gente, aqui ó,
tributa toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando o legislador fala pra gente cujo valor nela se possa exprimir, o que ele quer dizer aqui é que tem que ser pago, o tributo tem que ser pago em dinheiro, money, tá? Então, o tributo tem que ser pago em dinheiro, não pode ser pago de outra forma. Ou seja, com bens, enfim, não, tem que ser pago em moeda, em dinheiro, ok? Isso depois vocês dão uma olhadinha aí no artigo 156 do CTN, inciso 11, tá? Vamos lá. O pagamento é compulsório, né? No artigo 3º tá aí, ó. Tributa toda prestação pecuniária compulsória. Então, compulsório no sentido de que o pagamento é compulsório, ou seja, é obrigatório. O tributo é imposto pela lei, tá? Lembra que eu falei pra vocês, acabei de falar pra vocês, que funciona assim. A lei, o legislador, elenca lá, coloca lá quais são os fatos geradores. Eu pratiquei o fato gerador, nasce pra mim a obrigação de pagar tributo, eu tenho que pagar e pronto. Não adianta chorar. Se eu comprei um veículo, sou obrigada a pagar IPVA. Se eu comprei uma casa, sou obrigada a pagar IPTU. É assim que funciona, tá? Então há um pagamento compulsório, no sentido de ser obrigatório, ok? E no final aí, ele fala pra gente o seguinte: instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculante. Quando o legislador diz pra gente que o tributo é instituído por lei, significa que só tem tributo que a lei disser que é, tá? Então, olha só, em regra, a lei que vai instituir tributos é uma lei ordinária. Esta é a regra. Mas como toda boa regra comporta exceções, aqui não seria diferente, tá? Então, nós temos casos de tributos que vão ser instituídos por meio de lei complementar. Só que olha só, a regra é que o tributo seja instituído por lei ordinária ou ato normativo de igual força. O que é o ato normativo de igual força, gente? Medida provisória. Só que aí eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Como eu disse pra vocês, a regra é que seja por lei ordinária. E quando for por lei ordinária, também vai poder ser instituído por medida provisória. Porém, como eu disse pra vocês, nós temos exceções de tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Aí a gente deve lembrar aquela regrinha básica da Constituição de que os temas que são, né, as matérias que são reservadas para a lei complementar não podem ser editadas por meio de medida provisória, tá? Então, aqueles tributos que são reservados para a lei complementar, aí não cabe medida provisória, mas os demais, sim, ok? Beleza, mas Letícia, quais são essas exceções? Não, você falou que temos exceções, né, casos de tributos que vão ter que ser instituídos, criados por lei complementar. Bom, vamos lá. São 4 exceções. A primeira é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, a gente vai falar melhor dele, mas só pra gente entender, ele está previsto no artigo 148 da Constituição Federal. Tá lá assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, inciso 1, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa e sua eminência, inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Então, olha só, os empréstimos compulsórios são aqueles empréstimos de caráter urgente, né? Igual falou aqui, tá no artigo, vamos supor, empréstimo compulsório em caso de guerra, em caso de investimento público, uma questão urgente, né? Você pode implementar esse empréstimo compulsório, isso aconteceu na época do Fernando Collor, né? Atualmente, assim, eu não vejo possibilidade de acontecer por conta, uma opinião minha, tá? Porque o STF já decidiu que no caso de empréstimos compulsórios, o que for pego, né, da sociedade tem que ser devolvido com correção monetária, juros e tudo mais. Então, quer dizer, para o poder público, para o Estado, isso acaba sendo pior. Então, é mais benéfico que o Estado recorra a outras atitudes. A gente vai falar melhor de empréstimo compulsório depois, mas só para vocês entenderem. O empréstimo compulsório, ele tem que ser instituído por meio de lei complementar. Então, não cabe também medida provisória, obviamente. Só lei complementar. O segundo imposto que também tem que ser por lei complementar é o chamado Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, ele ainda não foi, tá, implementado aqui no Brasil, mas quando for vai ser por meio de lei complementar.
ele está previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição, tá lá. Compete à União instituir imposto sobre, inciso 7, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então, é por lei complementar. O terceiro imposto, que também é por lei complementar, é o imposto residual, tá? Tá no artigo 154, inciso 1 da Constituição, tá lá. A União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador com base de cálculos próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, o imposto residual, ele só pode ser criado também por lei complementar. E o quarto e último imposto que só pode ser criado por lei complementar é o imposto, na verdade é uma contribuição, que é a contribuição residual para a Seguridade Social. A contribuição residual para a Seguridade Social está prevista no artigo 195, parágrafo 4º, vocês dão uma lida aí. E também só pode ser instituído por meio de lei complementar, tá? E o artigo 62 da Constituição, que vai falar aquilo que eu falei pra vocês, que em caso de matéria reservada à lei complementar, não cabe medida provisória, tá bem? Gente, então é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem certinho, né, o artigo 3º, que não tenha causado dúvidas, que eu consiga, né, que eu tenha conseguido explicar para vocês a questão dos aspectos, dos sentidos da palavra vinculada ao direito tributário. Mas qualquer coisa, os comentários estão aqui para isso, tem meu e-mail aqui embaixo também, podem entrar em contato. É complicado para mim, né, porque assim, por vídeo a gente não consegue ver, às vezes eu acho que eu não tô conseguindo expressar do jeito que eu queria, mas espero que tenham conseguido e que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários, eu tô sempre respondendo as dúvidas o quanto antes, tá bem? Então vou fechar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vem falando das espécies tributárias em si, tá bem? Então, um beijo e até o próximo vídeo.